Graça e paz, igreja, mais uma vez. Queridos, abram comigo em Lucas 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Eu vou tentar lutar com o vento aqui, irmãos. O vento aqui é uma bênção, venta muito. Está o vento do Espírito, né? O Espírito Santo enche esse lugar. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, verso 25. Nós vamos ler um cântico. Quem estiver em pé, fica na sua liberdade. Quem estiver sentado, fica na sua liberdade. Amém? Aleluia. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa leitura da tua palavra. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra, Deus, que é penetrante. Pai, que a tua palavra venha sobre os nossos corações, produzindo, ó Deus, separação de junta e medula, separando, ó Deus, o homem mal que há em nós, o homem, ó Deus, que não te agrada, e trazendo, ó Deus, santidade, trazendo, ó Deus, sobre nós, ó Pai, o teu Espírito Santo, com liberdade de agir, de fazer e nos conduzir para a honra e glória. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Queridos, eu fui fazer uma leitura enquanto, a noite de hoje, que tanto nos alegra, que é a apresentação do Theo, uma noite de festa para nós, porque é crescimento na família, na casa do Cristiano e da Michelle, é a mão do Senhor abençoando a casa dos filhos deles. E lendo aqui, Lucas 22, que é onde começa a falar da apresentação de Jesus, dentro daquilo que o Senhor vinha falando ao meu coração, veio uma mensagem aqui que o Senhor quer compartilhar conosco. E eu peguei aqui uma parte, uma frase, transformei uma parte do texto em uma frase: manifestem os pensamentos de muitos corações. Reflita comigo essa frase que está dentro do texto: manifestem os pensamentos de muitos corações. Pensamentos de corações. O coração pensa. O que pensa não é a nossa mente, o nosso cérebro. Mas eu quero trazer uma condição de um coração que pensa. Eu quero que o Espírito Santo possa manifestar em nós, na nossa vida, uma verdadeira revelação de pensamentos, de muitos pensamentos, de muitas reflexões vinda do coração.
Amém? O texto fala que o Senhor manifesta pensamentos de muitos corações, e o Senhor vai conduzir aqui o escritor Lucas vem apresentando aqui alguns dos seus tópicos, falando de uma pessoa, de Simeão, de Cirene, uma pessoa, que realmente esperava, uma pessoa que tinha um objetivo na vida. O objetivo dela é que ela pudesse contemplar. Ela queria ver, antes de morrer, eu quero ver a revelação, eu quero ver o cumprimento da palavra, que é a vinda do Messias. Vocês conseguem imaginar isso? O que é uma pessoa, um homem, a esperança de vida dele era: eu quero ver, eu quero conhecer com os meus olhos o Messias, o Cristo, o Salvador. Você já imaginou que essa deveria ser a expectativa de vida? Que o Senhor cumprisse em nós a revelação da palavra dele de uma maneira plena? Simeão nos apresenta aqui alguns pontos, algumas condições com a sua caminhada, com a sua história, que é algo muito interessante, muito. Simeão, a palavra fala, Lucas fala da pessoa dele, que ele era um homem justo, um homem piedoso, alguém que esperava contemplar a salvação do seu povo. Ele queria ver o Messias, queria ver consumar aquilo que já estava, nos profetas. Aquilo que os profetas haviam falado. Esse homem, o texto também nos fala que ele era cheio do Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é algo que a gente deveria tratar com muito carinho. Porque esse homem que está sendo anunciado que ele era cheio do Espírito Santo, nós estamos falando, nós precisamos fazer uma linha de tempo daquilo que foi acontecendo na palavra. Jesus veio e morreu numa cruz por nossos pecados. Obrigado, Manu. Jesus morreu numa cruz por nossos pecados. E Jesus falou: olha, é importante que eu vá para que venha o Espírito Santo, aquele que há de conduzir, aquele que há de habitar em cada um de vocês, aquele que vai adestrar sua mão, aquele que vai fazer você caminhar firme na presença do Senhor. Então, ou seja, Jesus ainda não havia sido assunto ao céu. Jesus se apresentava aqui criança, e esse homem era cheio do Espírito Santo. O texto é claro, esse homem era cheio do Espírito Santo. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo. Ei, Simeão, Jesus vai estar no templo hoje, será apresentado. Olha que intimidade. Eu preciso pegar essa pessoa como uma referência para a nossa vida. Alguém que trouxe para si a presença do Espírito Santo em tempos mais difíceis do que o nosso. Hoje foi liberado o Espírito Santo a quem quer. Todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Para ser filho de Deus, o Espírito Santo habita em nós. É impossível ser filho de Deus sem ter a habitação do Espírito Santo. Queridos, esse homem, ele realmente, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços. Vocês conseguem imaginar? É tão gostoso quando a gente pega uma criança. Nós vamos pegar o Theo daqui a pouco, vamos apresentá-lo ao Senhor. Quando nós pais carregamos os nossos filhos pela primeira vez,
Não é algo sobrenatural para a nossa vida, queridos? Nós, pais, precisamos entender isso. Se eu tirar isso aqui por dentro, eu derrubar. Eu queria que você refletisse essa condição. Eu queria que você imaginasse. Hoje nós não vamos aqui ter a apresentação do Theo. O Senhor Jesus se revela a nós. O Senhor Jesus está no nosso meio. Quantos de nós estamos verdadeiramente com o coração aberto, disponíveis, compreendendo, esperançosos por uma revelação plena? Consegue imaginar isso? Irmãos, é impossível uma vida com Jesus, estar com Jesus e não ser cheio do Espírito Santo. Isso é o óbvio, é o óbvio. Simeão tomou-os nos braços e louvou a Deus dizendo, ele cantou na presença do Senhor, ele adorou ao Senhor. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Em outras palavras, eu já posso morrer, eu estou plenamente realizado, pois segundo a tua palavra, eu contemplo ele, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Se consumou aquilo que era para nós. Olha os olhos da fé que Simeão teve. O Salvador está aqui. A cruz agora é um detalhe. A salvação para o nosso povo é um detalhe. O Senhor realmente compadece do seu povo. A promessa se cumpre. A revelação está aqui aos nossos olhos, o qual preparaste diante de todos os povos, eu e você, algo de tantos anos atrás, no meio de um povo, é uma revelação plena para cada um de nós. É a salvação da sua casa, da minha casa, do nosso povo, da nossa família. Luz para revelação aos gentios, de novo, pelo Espírito Santo. Simeão se enche e ele conseguiu enxergar além do povo dele. Salvação, revelação para a glória. Ou seja, todos os povos serão benditos, graças à nação de Israel, para a glória do teu povo de Israel. Senhor, o Senhor está revelando, o Senhor está se cumprindo, o Senhor está no nosso meio, de uma maneira sobrenatural. Consegue, queridos, imaginar isso? Simeão estava na expectativa, esperando conhecer o Messias, o Salvador. Alguém que está vivendo seus dias na expectativa de conhecer o Salvador, de relacionar com o Salvador, de trazer algo mais profundo do Senhor. Quando vivemos as expectativas em Deus, para Deus, quando firmamos no Senhor, queridos, a nossa vida, ela é de uma maneira sobrenatural. O Senhor faz tantas coisas, o Senhor renova tantas coisas, o Senhor produz no nosso meio tantas e tantas bênçãos, salvação, livramento, cura. Há um mover de Deus. Deus tem prazer de relacionar com aqueles que esperam nele. A vida de Simeão mostra isso, a família de Simeão mostra isso, evidencia isso. É algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Queridos, literalmente, a presença de Jesus encheu aquele lugar. Quando Simeão estava com o menino Jesus em sua mão, ele foi tomado pelo Espírito Santo de uma maneira diferente,
como já era, adorou o Senhor, adorou o Senhor. Nós que temos o Senhor Jesus, precisamos adorar o Senhor, contemplar o Senhor na beleza da sua salvação. Nós precisamos contemplar o Senhor, nós precisamos nos alegrar no Senhor, nós precisamos saber viver, dar graças ao Senhor pela simples beleza da sua glória, da sua glória. Se entendemos que uma vida, quando somos impactados por Jesus, quando conhecemos Jesus, quando a revelação de Jesus é real na nossa vida, é impossível uma caminhada, é impossível que venhamos a caminhar de qualquer jeito, não tem jeito mais, né? Porque a presença do Senhor nos constrange de uma maneira positiva. Essa palavra parece que não é bem colocada, mas a gente tem vergonha de fazer coisa errada, porque a presença do Senhor enche o lugar que nós estamos. É inconcebível as minhas decisões equivocadas, porque quando o Senhor se faz presente, o que pode sair da nossa boca é uma verdadeira adoração, é uma verdadeira adoração. Pensamentos de muito coração manifestam os pensamentos de muitos corações. Na caminhada cristã é fundamental uma vida de reflexão. Nós caminhamos com o Senhor Jesus. Uma vida em Jesus traz uma obrigação de uma reflexão contínua. Nós precisamos fazer verdadeiras reflexões. Nós precisamos verdadeiramente refletir a palavra do Senhor. Refletir a palavra do Senhor. Há uma vida em Jesus para cada um de nós. Há um cumprimento da palavra do Senhor para nós. Quem recebe a Cristo, quem espera em Cristo, viverá muitas e muitas revelações, verdades, conclusões de projetos, realizações de coisas. Há uma vida, há um renovo em Cristo. Querido, Simão esperava o Senhor Jesus. Quando vamos em Mateus 27, 32, quem quiser abrir, for rápido aí de Bíblia. Em Mateus 27, 32, o texto nos fala agora da crucificação de Jesus. Eu estava lá no menino Jesus, agora eu estou aqui num contexto de Jesus homem, Jesus em sua fase de crucificação. Ao saírem, encontraram Simeão, Sirineu, a quem obrigaram a carregar a cruz de Cristo. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa caveira, eu vou ler até. Esse mesmo personagem, Simeão, um homem que sabia o que era carregar Jesus, que viveu a experiência de carregar Jesus, agora ele carrega a cruz de Jesus. Obrigaram ele a carregar a cruz. Eu não consigo ver isso, embora esteja escrito. Eu não consigo. Meus olhos me fazem enxergar além. Meu coração faz com que eu enxergue além. Diz o texto em Marcos 15, mesma passagem: e obrigaram Simão Sirineu, que passava vindo do campo,
Alguém que esperava o Messias. Alguém que esperava o Messias não ia perder uma oportunidade de entender a revelação do Messias. Aqueles que são guiados pelo Espírito não sabem de onde vem nem para onde vai, porque são conduzidos pelo Senhor. E esse homem, diante dessa condição, é colocado o privilégio de suportar isso, de carregar a cruz. Um homem desejoso em conhecer o Salvador, que se alegrava pelo simples fato de vê-lo. Alegrou-se por vê-lo. O texto fala um pouquinho mais, Mateus 15, verso 21. Obrigado, Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Eu queria que você refletisse um pouco. Os filhos de Simeão não são revelados aqui na palavra à toa, não está solto. Esses nomes não foram colocados aqui por acaso. Seguramente nós podemos entender que a experiência de Simeão, a vida de fé de Simeão, produziu para sua casa uma caminhada firmada no Senhor. Os seus filhos caminhavam com o Senhor. Os seus filhos eram evidenciados, foram evidenciados pela Escritura. O Senhor não esqueceu deles, o Senhor os honrou. Nós vamos apresentar o Theo, mas muitos aqui somos pais. Será que os nossos filhos serão evidenciados pelo Senhor? De que forma? Qual a nossa responsabilidade pela nossa casa? Nós precisamos apresentar os nossos filhos a Deus. Simeão trouxe sua família, seus filhos, à presença do Senhor. Eles viviam no Senhor. Impossível, eu não consigo ver um Simeão que vinha do campo e de uma maneira, ei, você ia. Não, ele estava ali atento, tudo que estava acontecendo. Ele sabia, o coração dele estava repleto de muitos pensamentos, e havia ali grandes manifestações novamente na vida dele. É o que eu espero que a gente possa trazer como reflexão para a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo. E queridos, isso é tão verdade, tão verdade. Romanos 8,14. Não, minto. Romanos 16,13. Paulo fala, 12, saúdem Trifena e Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Verso 13. Saúda Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Rufo, filho de Simeão. Veja o que Paulo está falando. Saúdem Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe da mim. Consegue fazer a leitura aqui?
Ei, presta atenção aqui. Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, a grande base bíblica que nós temos. Ele não preocupa as crianças, deixa as crianças tranquilas. Paulo, o homem usado por Deus para tanto escritos na Escritura, fala que a esposa de Simeão, mãe de Rufo, era como uma mãe. Rufo era um eleito do Senhor. Presta atenção. Olha a experiência que Simeão teve. Como que essa casa foi tremendamente abençoada por uma vida, uma presença do Senhor Jesus, uma caminhada com o Senhor Jesus. Nós precisamos entender que o Senhor tem um projeto para cada um de nós. Saber observar, entender as manifestações de Cristo na nossa vida, fazer com que isso produza em nós pensamentos que movam o nosso coração. É algo que precisa ser verdade, é algo que precisa ser vivido. Nós precisamos despertar isso. Nós precisamos entender essa verdade. O Senhor Jesus quer abençoar a nossa casa. O Senhor Jesus tem um projeto para a nossa família. Uma pessoa movida pelo Espírito Santo. As nossas experiências com Cristo precisam produzir em nós uma vida de graça. As nossas experiências com Cristo precisam produzir uma vida de graça. Ainda em Paulo, Romanos 8, 33 a 37, vai falar do que é uma vida de eleito. O que é uma vida de eleito? O que Simeão trouxe para dentro da casa dele? Qual a verdade da palavra vivida por eles? Paulo nos fala que Rufo era um eleito de Deus. E aqui Paulo fala alguma coisa a respeito do eleito de Deus. Se alguém essa noite aqui é um eleito de Deus, tome posse, entenda essa verdade. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Queridos, quando entendemos a verdade de uma revelação de Jesus em nós, nós trazemos a presença do Senhor para a nossa casa. A nossa vida é abundante no Senhor, a nossa vida é guardada no Senhor. Ele mesmo nos protege, nos cerca, Ele mesmo é a nossa justiça, Ele nos defende, nos guarda. Ele não permite que ninguém nos toque. Sejamos um eleito de Deus.
Nós precisamos entender o que é uma vida no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. O que é uma família firmada no Senhor Jesus. A palavra do Senhor em nós precisa produzir mudanças, manifestações de pensamentos, de renovação do nosso coração. Há uma graça, uma abundante graça. Cristãos inabaláveis, inabaláveis. O projeto de Deus para o seu povo é que sejamos inabaláveis, inabaláveis. Queridos, Simeão viveu a experiência de realmente ser na vida de Jesus, igreja, ser na vida de Jesus alguém que chega de encontro às suas aflições. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituição. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação. Quando eu falo igreja, é eu e você, que somos a noiva do Cordeiro. Simeão conseguiu ser de fato igreja, aquele que chega diante de alguém na hora das suas aflições. A verdadeira igreja é aquele que chega na hora das aflições, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é movido pelo Espírito Santo, aquele que verdadeiramente consegue perceber há manifestações do Espírito Santo na vida dele, que move o coração dele a consumar a obra. Conseguimos entender isso? Podemos entender isso? Há uma revelação plena do Senhor essa noite. O Senhor está aqui de uma maneira sobrenatural, falando ao seu coração, de uma manifestação, de uma transformação, de uma revelação, de uma graça sobre graça, daquilo que o Senhor espera de mim e de você, enquanto igreja de Cristo, enquanto servos. Tiago 1:25, abre sua Bíblia comigo. Tiago 1:25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai está em visitar os órfãos, as viúvas, nas suas aflições e aguardar-se incontaminado do mundo. Ei, você igreja, você igreja, que o Senhor possa produzir no seu coração, manifestar no seu coração novos pensamentos. Presta atenção, vou ler de novo. Mas aquele que atenta, aquele que presta muita atenção para a lei perfeita. A lei perfeita é igual? O amor. Por que o amor?
porque é lei da liberdade. Nós não estamos falando de lei de condenação. Tiago está falando de uma lei da liberdade que temos em Cristo. Falei tão gostoso aqui quinta-feira sobre isso. Há uma lei que nós vivemos, há uma lei que nos direciona, há uma lei em Cristo que firma os nossos passos, que é uma lei de liberdade, é uma lei de graça, é uma lei de amor. Então, enquanto eu verdadeiramente me atento bem para viver o amor de Cristo, preso à lei, preso de uma certa forma que eu vivo em liberdade, e nela eu persevero, não sendo só ouvinte, que logo esquece, mas operoso, aquele que põe em prática, praticante da palavra, que logo se esquece, né? Mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Quem não quer ser bem-aventurado naquilo que quer realizar? Quem não quer ser bem-aventurado com a educação dos seus filhos? Quem não quer ser bem-aventurado no emprego? Quem não quer ser bem-aventurado de ver a obra de Deus se consumada, ser concretizada nos nossos familiares, nos nossos queridos? Quem não quer? Onde você produz ali, e aquilo que você produz é frutífero, é vivo. Quem não quer? O projeto de Deus, querido, é aquilo que você faz, aquilo que você coloca a sua mão, você vê o fruto, aquilo que você espera como Simeão é consumado. Você pode permanecer esperançoso no Senhor, não tenha dúvida, firma a sua fé no Senhor, não pare, não desista, não traga incredulidade para a sua casa, permaneça, persevere, com fé no Senhor, Ele te dará graça, você será um bem-aventurado em tudo que você realizar, tudo, a obra do Senhor vai ser concretizada na sua casa, na sua família, você verá os filhos dos seus filhos, bênção. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, cuidado, nós somos chamados a falar do amor do Senhor, da graça do Senhor, não trazer lei que condena, que mata. Isso não é o papel nosso. Nós amamos as pessoas, falamos do amor do Senhor para elas, da graça que nós temos, da alegria que o Senhor produz em nós. Está enganado esse dia, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Eu vou abrir um parênteses aqui para poder trazer um pouco de conhecimento, para a gente refletir, senão a gente fica preso à letra e não entende o contexto. Nesse tempo que Paulo escreveu isso, a igreja tinha muitas viúvas, muitos órfãos, tinha muitas guerras, os maridos morriam muito novo, as famílias eram ceifadas pela morte dos maridos em guerra. Era muito comum, muitos homens, né? A mortalidade dos homens era muito alta, havia muitas viúvas. Então o que Paulo está falando aqui era que a igreja, a verdadeira igreja, aquela religião que funciona, é aquela que vem de encontro ao quê? A necessidade de quem precisa. No contexto aqui, estava falando dos órfãos e da viúva. Qual é o contexto da nossa sociedade de hoje? São tantos, queridos, são tantos lares destruídos, tantas famílias que estão hoje perecendo, tantas pessoas que não têm conseguido viver uma revelação plena do Senhor, estão tão presos a uma lei que não é de Deus. Então pessoas estão vivendo um jugo, um fardo que não é do Senhor, uma vida escrava do pecado, uma vida de condenação, tantas doenças na alma,
tantas feridas na alma, no corpo, tantas pessoas abatidas, sem expectativas, sem alegria no coração. Eu convido você que essa noite a palavra do Senhor no seu coração desperte em você uma verdadeira visão do que é ser igreja. É aquele que chega nas aflições, é aquele que é portador do bálsamo de Gileade, é aquele que tem palavras que edificam, aquele que tem palavras que transformam, aquele que tem palavras que transformam, aquele que tem palavra de esperança, de construção, de edificação, de coragem. De coragem. Quando recebemos o Senhor Jesus, tudo novo se faz. Tudo novo se faz. O Senhor transforma a nossa vida. O Senhor traz paz. O Senhor fala aos nossos corações. E o nosso coração libera pensamentos no Senhor. Que cada um de nós possamos agir na aflição do irmão. Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça. Eu queria que nós pudéssemos orar. Eu queria que você pudesse refletir essa palavra. Feche os olhos, baixa a cabeça, o louvor está vindo aqui para frente, não preocupe com isso. É um momento. Simeão, quando viu o Senhor Jesus, se alegrou, se encheu, e foi um fluir ali naquele lugar. A vida dele foi repleta, foi abundante, gerou uma transformação em toda a sua família. Abundante graça, graça sobre graça. Pai, Deus Santo, Santo é o teu nome. Pai, a tua palavra está aqui apresentada, revelada. Pai, uma palavra simples, mas verdadeira. Uma palavra, ó Pai, que realmente vem de encontro aos nossos dias, à nossa sociedade, à nossa comunidade, ao nosso povo, aqui a cada um presente. Pai Deus, renova em nós. Pai Deus, a começar em mim, manifestações de pensamentos, muitos pensamentos, Pai Deus, que vem do coração do Senhor, não do meu que é enganoso. Pai, completa a tua obra aqui no teu povo. Pai, revela esse Jesus que realmente transforma o nosso ser. Pai, revela aqui cada coração. Oh, Pai, vem encher cada coração. Não queremos aqui essa noite falar de religião, mas de igreja, porque somos igreja, somos a noiva de Cristo. Cada um de nós individualmente somos a noiva que encontrará com o Senhor. Ó Pai Deus, que a tua palavra, Pai, que é verdade, haja em nosso coração, transforme as nossas vidas, transforme as nossas vidas. Ó Pai, seja, Deus, a palavra do Senhor sobre os nossos corações nessa noite. Pai, seja o teu Espírito Santo sobre cada uma das nossas vidas. Completa a tua obra em cada um de nós. Ó Pai, do mais jovem, completa a tua obra. Ó Pai, desperta, levanta, sacode, acorda o teu povo a entender a tua mensagem. Ó Pai, há um evangelho a ser vivido, há uma vida do Senhor de graça, de verdade, de paz, de santidade. Um evangelho, ó Pai, que é possível ser vivido, uma lei que nos traz a liberdade, um amor, ó Deus, que é